Então, boa noite, eu sou a Gabriele e eu trouxe aqui um artigo com aplicação de análise multivariada. Então, primeiro um breve conceito introdutório do artigo que eu escolhi. Então, é um artigo científico, o título dele é Análise multivariada da resistência do solo à penetração sob plantio direto. Aqui estão os autores que participaram dessa pesquisa e também o local onde foi publicado. Então, foi publicado numa revista científica chamada Ciência Rural, que foi publicada no ano de 2006. Então, o artigo ele começa trazendo uma problemática. Então, ele começa trazendo como o solo nas fazendas são prejudicados pelo uso excessivo de máquinas agrícolas, né, como tratores, por exemplo, o que acaba apertando muito o solo e causando danos. Então, para resolver isso, os agricultores eles começaram a praticar o plantio direto, que é uma prática, um método para plantar sem mexer muito no solo. Então, os pesquisadores eles queriam entender se essa prática do plantio direto realmente está funcionando. Eles queriam entender como é que o solo está resistindo. Então, o objetivo principal era descobrir se esse plantio direto está mantendo o solo saudável e como as diferentes partes do solo estão sendo afetadas. Então, resumindo, o artigo ele começa falando sobre esse problema, né, que as máquinas estão causando no solo, a solução encontrada, que foi o plantio direto, e agora eles querem descobrir como o solo está respondendo a essa mudança, como está sendo a resistência do solo com os agricultores praticando então o plantio direto. Então, falando um pouquinho sobre a metodologia que o artigo traz. Então, como eles fizeram essa pesquisa? Eles foram até uma fazenda com solo vermelho, que é um tipo de solo que aqui no Brasil, que fica lá na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Então, eles foram até essa fazenda, coletaram 40 amostras com diferentes profundidades no solo, né? Então, foi até 30 centímetros abaixo ali da superfície. Eles utilizaram uma ferramenta especial, o penetrômetro, que é dessa imagem que tem aqui do lado. Então, eles utilizaram esse equipamento para medir essa resistência do solo. Então, essas medições elas foram feitas em 3 posições. Na linha de semeadura, que é onde as sementes são plantadas, entre as linhas de semeadura, né, entre essa linha onde as plantas crescem, e nesse mesmo lugar, mas onde tem o tráfego de tratores. Os pesquisadores, eles utilizaram, então, um método de análise multivariada, chamada fatorial. Então, esse método, ele agrupa profundidades com resistência do solo semelhante e a correlação entre a resistência do solo em cada profundidade e um tipo de fator revelou, então, se as camadas elas variavam juntas. Então, eles utilizaram um programa chamado Minitab, e na escolha dos valores de correlação representativos, esse método fatorial ele prioriza o primeiro fator. E nesse primeiro fator é onde as correlações com as variáveis são mais fortes. Então, esse programa que eles utilizaram permite então escolher já um número de fatores. E nesse caso, para essa pesquisa, foram escolhidos cinco fatores, então, para todas as posições. O objetivo dessa pesquisa, desse artigo, é entender como a resistência do solo muda em diferentes partes de uma plantação, onde é praticado, então, esse método do plantio direto. Então, em vez de olhar só para a superfície do solo, o estudo ele explora tanto a profundidade quanto a largura entre as linhas de plantio, né, onde é plantada a semente, e também onde o trator passa. Então, a ideia principal é descobrir padrões no solo que possam afetar a penetração, e isso é muito importante para entender como que a agricultura influencia na qualidade do solo para o plantio. Então, falando um pouco sobre a primeira parte dos resultados dessa pesquisa. Então, além da medição que eles fizeram da resistência do solo, utilizando aquele equipamento, eles também resolveram medir o quanto de água tinha no solo em 2 camadas, em 2 posições, né, que foi de 0 a 15 centímetros
e de 15 a 30 centímetros. Então, eles fizeram isso para pesquisas futuras também e acabaram trazendo aqui para o artigo também. Então, analisando o quanto tinha de água nessas duas posições de 0 a 15 centímetros e 15 a 30 centímetros, em cada posição estudada, que foi na linha de semeadura, onde é feito o plantio da semente ali, entre essas linhas de semeadura e também entre as linhas de semeadura que tem o tráfego do trator. Então, como primeira observação, análise, foi que tinha o maior conteúdo de água na profundidade de 15 a 30 centímetros, então indicando uma distribuição mais homogênea nessa camada, né, que são aqueles valores ali de 0,217, 0,208 e 0,221. Então, foi essa camada um pouco mais profunda, tem um maior conteúdo de água. A segunda observação é que tem uma tendência de menor conteúdo de água na camada da linha de semeadura, que é onde é feito o plantio direto ali da semente, né? Que então é um pouco mais próximo da superfície, de 0 a 15 centímetros. Então é aquele valorzinho ali de 0,107. A segunda parte dos resultados, que foi referente à resistência do solo à penetração. Então, a primeira análise, a primeira observação que eles fizeram foi que o primeiro fator, que é a camada de 4 a 16 centímetros, representou 41,5% da variação total. Então, quanto maior for a variância, mais significativa é a contribuição desse fator para explicar o comportamento do solo. Então, nesse caso, o primeiro fator ele teve uma variação bem grande. E até o artigo ele nos traz como interpretação é que essa camada em específico de 4 a 16 centímetros pode ser resultado de um processo natural, que é chamado reconsolidação, que acontece quando o solo ele se ajusta por conta própria, sem a influência de nenhuma força externa. Já o segundo fator, que é a camada de 24 a 30 centímetros, representou 21,6% da variação total. O artigo também nos traz que essa camada ela parece que está sendo influenciada mais por processos naturais de formação do solo, que são chamados fenômenos pedogenéticos, do que então por intervenções humanas anteriores. Já o terceiro fator, que é a camada de 16 a 24 centímetros de profundidade do solo, representou 17,9% da variação total. Então, essa camada ela pode ser influenciada por práticas de manejo anteriores no solo, efeitos residuais e também algumas características particulares desse solo vermelho. E o quarto fator, que é a camada de 0 a 4 centímetros, representou então 13,4% da variação total. O artigo também traz como interpretação que essa camada de 0 a 4 centímetros é onde ocorre grandes transformações, né, devido ao plantio direto, que é muito mais perto da superfície, né, do solo. Então, tem uma intensa atividade biológica e também alguma influência de mecanismos sulcadores. E também limitações do penetrômetro, né, que foi o equipamento que foi utilizado para medir a resistência do solo. E por último, o quinto fator não foi discutido. Os resultados que eles analisaram referente à resistência do solo à penetração somente na linha de semeadura, onde é feito o plantio da semente mesmo, eles observaram que o primeiro fator, que foi a camada de 17 a 30 centímetros, representou 39,5% da variação total. Então, nessa camada parece ter se formado de maneira natural, não sendo muito comum nas práticas tradicionais de preparo do solo. Então, teve uma variação bem grande. O segundo fator, que foi a camada de 6 centímetros a 17 centímetros, representou 32,8% da variação total. E é uma camada que parece estar associada ao processo de plantio das sementes, com influência do sistema utilizado para abrir sulcos no solo. Já o terceiro fator, que foi a camada de 0 a 16 centímetros, né, bem mais próximo da superfície, representou 17% da variação total. Então, essa camada mais superficial, ela mostra sinais de ter sido impactada por mecanismos usados para plantar as sementes,
Assim como também foi no segundo fator ali também, que teve uma representação bem grande, nesse terceiro fator o solo ele ficou bem menos estruturado devido a essa ação de plantar as sementes, né? Então, até o artigo ele fala que esse mecanismo usado para plantar as sementes ocorreu 2 meses antes da medição que eles fizeram com o penetrômetro. Então, isso também pode ter influenciado bastante nessa variação dessa camada mais próximo da superfície. E o quarto e o quinto fator não foram discutidos. Último, os resultados que eles observaram referente à resistência do solo à penetração entre as linhas de semeadura, não nas linhas de semeadura, né? Então, a primeira observação foi que o primeiro fator, que foi a camada de 16 centímetros a 30 centímetros, representou 39,1% da variação total. Então, isso parece ser uma camada que foi influenciada por processos naturais do solo. Então, ela se destaca em termos de resistência à penetração, até em comparação com as outras partes do solo que foram analisadas. O terceiro fator aumentou comparado com os valores anteriores, né, dos resultados anteriores, e o quarto e o quinto fator não foram discutidos. E como conclusão de toda essa pesquisa, de todo esse artigo, foi um artigo que trouxe uma análise assim bem elaborada, que indicou bastante variação na resistência do solo à penetração que foi feita em diferentes camadas, né, em diferentes profundidades. Também mostrou que nas entrelinhas ali de semeadura, as camadas superficiais, as camadas mais próximas da superfície do solo, tiveram uma maior variação, e as camadas mais profundas tiveram bastante variação, só que em relação às posições que tiveram alteração humana, que foi no caso da linha de semeadura, e nas entrelinhas ali que tiveram um tráfego de trator. Então, essa abordagem multivariada, né, do método fatorial permitiu a gente ter uma compreensão bem mais detalhada sobre essa variabilidade que teve na resistência do solo. E é isso. Muito obrigada.